comentou. Futebol hoje é mais marcação do que habilidade. Eu vi uma reportagem ontem, depois do jogo, que sem Neymar não jogou ontem, né? Não acompanhou o jogo, mas sem Neymar o Brasil é uma Venezuela de grife. É pífio a participação. O Neymar não jogou porque tem o segundo cartão amarelo e poderia ficar fora da fase decisiva do mata-mata. Então o que o Tite fez? Deixou ele, fica quietinho aí. Ele tava no banco de reservas ontem, tá? O Casemiro entrou, aliás, eu falo ontem, né, no nosso programa. Sim, não tem problema, é gravado. O programa é gravado, então o Neymar não entrou por causa dos 2 cartões. Eu fico só me perguntando aqui, até Fernando e o próprio Luizinho, eu fico me perguntando, vendo a Euro hoje, Robson, você assiste os jogos da Euro, Portugal, uma França, uma Holanda, uma Dinamarca, uma Alemanha, uma Inglaterra, a Bélgica, que para mim está jogando muita, a Itália está com futebol diferente. Esse futebol que você falou de marcação, a Itália está surpreendendo, está jogando para frente, né? Eu quero ver o Brasil jogando com esses times. Será que o Brasil vai conseguir superar o futebol europeu? Porque é dito como o melhor futebol do mundo. Mas as coisas mudaram muito. O Brasil, será que ainda é? Eu acredito que não. Eu acredito que não. O jogador que fica em posição hoje está lascado. Ele fica muito marcado. Exatamente. Então, tem que girar lá na frente. Todos têm que fazer a mesma função. Com certeza. Com certeza. Se você me permite, eu quero fazer uma pergunta até para o Luizinho. Espera só um pouquinho, Ronaldo. Fica à vontade. Falar para o Diego. O programa é seu, viu, Robson? Acho que é isso. O programa é nosso, aqui é de Bitinga, da cidade. Ô Diego, eu mandei para você uma foto do Antônio Carlos Pedrosa, nosso Tatá, e de equipes do Rio Branco, formação antiga e tal. Então vamos ouvir o Tatá, Ronaldo? Vamos ouvir o Tatá? Vamos, comentando? Não sei de que ano é isso, mas é muito antigo. Também não sei. Aí estão as fotos, né? Lembra muito a camisa do Grêmio, do Santos, do Grêmio Maringá. Solta o áudio aí, Diego. Nós temos aí também a voz dele, né? Num comentário contra o Independente de Limeira. E eu vi aqui nessas fotos até, só pra gente colocar... Que foto que é essa daí, Luizinho? Você lembra? Essa é mais antiga do que eu. Conheci o Sidão ali no meio daquela foto ali agora. Sidão apareceu. Quem que era, Ronaldo? Sidão é zagueiro, morava em Matão, nós não temos mais ele, infelizmente a diabetes tirou a vida dele. Foi o ídolo aqui também na cidade de Bitinga. O BS, depois zagueiro, coincidentemente também jogou, mora em Matão, hoje está vivo, né? Inclusive faz parte da Secretaria de Esportes lá do município da cidade de Matão. E são jogadores que a gente recorda e não vamos esquecer nunca mais. Esse goleiro aí, o Fernando, doutor, tá parecendo, essa foto anterior tá parecendo muito o Rafael Camarota, não tá não? Aquele que jogou no Corinthians, né? Mas não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Viu? Tem um áudio do Tatá aí, Diego? Vamos soltar, pode soltar. Equipe estritamente profissional, vamos dizer essa a grande verdade, não é uma equipe estritamente profissional, quer dizer, méritos evidentes para a equipe do Independente, e como disse bem o Robson no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Nós podemos até apontar a equipe do Independente como a franca favorita para o jogo, embora não estivesse apresentando todo aquele futebol que nós esperávamos que apresentasse. Não, o Rio Branco teve a marcação do seu gol quando o resultado foi 0-0. O árbitro foi o causador desse resultado de 2-0, porque se tivesse 1-0 o Rio Branco não seria esse, seria outro. Essa é a grande verdade. O juiz, o seu Clóvis Alfieri, mexeu no resultado do jogo, anulou um gol do Rio Branco que foi legítimo. Enfim, ele teve sim participação direta nessa vitória até aqui do Independente da cidade de Limeira. Mas nós temos que dar um mérito para a equipe do Independente, que tem todos os recursos. Veja você, tem um médico seguindo com a delegação, tem o seu massagista bem preparado, tem um... Bom, tá aí a sequência, né, do Tatá, para quem não conheceu, eu conheci o Tatá na cabine, aliás a cabine, eu não sei se eles vão ter essa informação para passar para a gente, mas eu falei com o doutor Fernando. Você não conheceu o Tatá? Eu conheci o Tatá, claro que conheci, do lado dele, eu narrei do lado dele. Um excepcional narrador. Acho até que o trabalho dele, ele deveria ter continuado fazendo as narrações dele. Ele é espetacular no trabalho dele. Você viu até no comentário a colocação dele sempre perfeita, de narrador, experiente que ele era. E saudades, né? E, infelizmente essa doença terrível aí acabou tirando a vida do Tatá. Fernando, a cabine ela foi tirada, né, do estádio agora do Rio Branco, né? Ela foi para fazer uma nova, né? A nova vai ter algum nome semelhante com o Tatá ou com alguém da cidade de Bitinga ou não? Então, Ronaldo, aquela uma lá estava condenada a estrutura dela, né? Então, até na época da Encarcil, que fez, que promoveu, que patrocinou, e tínhamos que tirar porque não estava encaixando com a nova arquibancada. Porque agora é mais moderno, né? Sim, então, na outra arquibancada que vai ser feita,
provavelmente vai ter uma cabine lá e quem vai fazer uma homenagem para ele aí. Uma boa dica. Com Vamos certeza. pensar nisso. Você sabe que tem uma história interessante do Tatá. Na época a equipe esportiva era o Antônio Carlos Pedrosa como narrador, o Vadinho Rodrigues, se não me engano, o Clécio Mota, um grande radialista, só que tinha o vício do álcool, infelizmente, né? O Clécio tinha uma das conheceu o vozes Clécio? mais, claro, uma das vozes mais bonitas que eu já conheci. Pois é. Ele, o Gazeta, né, também, de E Itápolis. outra, o Clécio era de uma inteligência, Super, do improviso absoluto. super. E numa oportunidade eles estavam transmitindo um jogo do Noroeste, lá na cidade de Bauru. Alfredo de Castilho, estádio de Bauru. Exatamente. E o que acontece? O meu pai, ele foi criado com Osmar Santos. O Osmar Santos era técnico do meu pai na rádio de Oswaldo Cruz ou Marília, não me lembro. Técnico de som. Rádio de Oswaldo Cruz. O meu pai era o locutor e do outro lado, quem soltava as músicas e tal, era o Osmar Santos. E os dois tinham uma afinidade incrível. Viviam trocando telefonemas até antes daquele acidente do Osmar Santos, né? Mas nesta oportunidade, sempre que a equipe esportiva estava fazendo jogos no Morumbi, estádios afora aí, e nesta oportunidade foi em Bauru, o Osmar Santos ia até a cabine da Rádio Bitinga de transmissão para cumprimentar o pessoal lá, né? E ele chegou pro Tatá e pro Clécio Mota na época e falou: rapaz, a Globo está precisando de uma equipe, eram várias equipes, né? Esportiva, porque às vezes eu tô no Rio, tenho que transmitir jogo em São Paulo também e tal, não sei o quê. E ele falou assim: e eu só não vou levar vocês dois por causa do vício alcoólico do Clécio Mota, porque vocês dois se encaixariam em qualquer rádio grande de São Paulo. O Osmar, para mim, foi para mim um dos maiores narradores da atualidade, né? Na narração. Para mim, está fazendo muita falta, porque ele reinventou a narração do futebol. Né? Os dizeres dele, as colocações. Quando você fala de equipes, eles tinham 4, 5 narradores, porque cada clube, um narrador fazia, eram escalas, né? E grandes profissionais, grandes programas, mudou muito hoje. Hoje mudou, a Globo inclusive não é nem Globo, hoje é CBN, Futebol CBN, Sim. Já mudou também. E os programas esportivos, ficavam 2, Mas 3, existe 4 até horas. hoje, Ronaldo, a equipe é Osmar Santos. Ah, sim, o nome do Osmar. Hoje ele ganha, para quem não sabe, ele ganha um salário da Globo ainda, como se ele fosse o narrador da Rádio Globo. Não tiraram isso dele. E o Oscar Ulisses é quem comanda hoje a equipe CBN Globo com o esporte. O Oscar é o irmão dele. Era o Odinei, o Oscar e o Osmar. Para mim, o Osmar foi o maior narrador das últimas... Tem narradores ótimos, mas ele, para mim, foi o ícone das narrações esportivas. Tanto no rádio como na TV também, ele Com revolucionou. certeza. Né? Eu gostava mais no rádio. Sim. Bom, voltamos a falar do Rio Branco aqui. Como é que surgiu essa pretensão de resgatar um time que estava paralisado há décadas aí? Jogado ao ostracismo, digamos assim. Sim. Vou contar uma história para você, Robson. Foi o seguinte. Hoje não pude estar presente também o Rivaldo, que hoje é o presidente Sim, atual. o presidente. Eu não conheço o Rivaldo. Pessoa muito Vou simples. trazer ele para cá. O Rivaldo não gosta nem de conceder entrevista, né? Ele é assim muito simples. Ele é um cara bacana demais. Ele tinha um time Rivaldo amador, é o presidente. Um time amador em Bitinga. E faz mais ou menos uns 12 a 13 anos, mais ou menos, que ele sempre me convidava, que ele participava das reuniões do Conselho do Rio Branco. Cada 2 anos é trocado o presidente. E vamos lá com a gente, vamos lá, porque, né, vamos participar. E aquela vida corrida nunca dava certo. Até que um dia deu há 3 anos atrás, 3 anos e meio, e aí eu trombei com o Luizinho nessa reunião. Aí teve uma reunião grande, uma conversa, um rolo danado. Aí, briga. Naquela briga eu já percebi o mudança de diretoria. Sempre os mesmos, então tinha uns vícios e... Aí depois eu vi aquela briga lá, eu percebi o porquê ficou 31 anos parado, né? Então eu falei, não, precisava organizar essa casa aí. Aí continuou o presidente que antecedeu o Rivaldo, que era o Mira. Ficaram 2 anos e eu já virei presidente do conselho no lugar do Darcy Marques Salles. Nesses 2 anos, eu vasculhei tudo que tem que ser vasculhado. Porque não adianta você tentar fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, porque a reforma do campo, praticamente, é uma cereja do bolo. É uma estrutura, precisa pagar imposto, é receita, é trabalhistas, é estrutural, uma região nobre de Bitinga, que de repente podia abrir uma rua aí, resolver muito problema urbano da cidade, só que não podia mudar e mexer com a memória do Esporte Clube Rio Branco.
Que lá é uma história, Robson. Sim. É fantástico. Tem uma foto aí que foi passado. Aliás, o primeiro da ponta esquerda lá era o professor Raul, que é pai da minha esposa. Sim. Ele veio para Bitinga, então, ou seja, ele fez parte da minha família Não é também. Raul Guedes. Isso, é o professor Raul, né? Ele era lateral. Veio de Araraquara, é o pai da minha esposa. Então, eu fui vasculhando tudo, levantando documento, tudo quanto é tipo, fui vendo certinho e tal, e precisávamos mudar o estatuto. Era um estatuto de 74, mais ou menos. Tinha acho que 4, 5 folhas de estatuto. Não se encaixava nunca mais com o profissional. Já não condizia com a realidade atual. Não tem nada a ver. Fizemos reuniões, atrás de reuniões, eu fui advogado, fui contador, fui administrador, fui advogado, o Luizinha que é testemunha. E tinha uma oposição muito forte, eu me lembro, não é? Sim, por que aconteceu? Existiu uma resistência grande, até que eles entenderam. Então, mas o que eu quero entender é o seguinte, por que tinha essa oposição tão grande e foi difícil tomar, sim, digamos, entre aspas, o Rio Branco deles aí? Porque mesmo sem fazer nada, e ficou parado sem fazer nada aí, o pessoal nem tinha vontade de fazer alguma coisa, mas não queria abrir mão do Rio Branco. Por que isso? Robson, o Rio Branco ele acumulou um caixa financeiro da torre e do prédio, deu um valor significativo, de R$1.100.000. Raro um clube ter um caixa como esse, hoje, sim, nos dias de hoje. O que acontece? Existem alguns históricos de antecessores, não estou aqui para julgar ninguém, que teve problemas em relação a isso. Em todas as reuniões que nós participamos, é aquela história, os novos estão entrando para pegar o dinheiro, sendo bem explícito para vocês, né? E aí nós ficamos mais 2 anos com o Mira, né? Mudamos o estatuto, fizemos tudo que tem que ser feito, e foi feita uma nova eleição. Foi um tumulto danado, o Luizinho está aqui, os conselheiros, existiam 20 conselheiros com mais 10 suplentes. Bem, enfim, finalizou o Rivaldo, nós colocamos o Rivaldo, né? Elegemos ele como presidente, e aí nos deu liberdade de podermos fazer o que tem que ser feito. Eu já era acostumado, Robson, em valores, porque eu fui interventor do hospital e gestor do SAMES. Passava na faixa de 4, 5 milhões por mês na minha mão. Não era 1 milhão que poderia fazer alguma coisa em relação ao Rio Branco. E ainda mais eu, que sou uma pessoa, graças a Deus, tendo no meu currículo a honestidade. Peguei uma bela turma, pegamos uma bela equipe de conselheiros que nos ajudaram bastante. E pensamos o seguinte, vamos mexer agora o quê? Na estrutura do Rio Branco. Só que nós tínhamos lá, desde 2016, imposto de renda atrasado, nós temos uma questão estrutural das casas vizinhas lá, com escoamento, que eles estavam querendo já entrar com ação contra o Esporte Rio Branco. Poderíamos perder, de repente, o terreno, né, nobre que nós tínhamos aí. Então, nós tínhamos que arrumar isso aí, a estrutura, e focamos nisso. Fomos fazendo muro de arrimo, isolando, terraplanando, e fomos arrumando, e fazendo o que tem que ser feito. Aí fomos para o campo. No campo, a nossa ideia era realmente fazer uma categoria de base, fazer com que Bitinga fosse uma sede regional, porque nós estamos localizados bem no centro-oeste paulista. Sim, exatamente. Nobre, desde da localização do estádio, que é aqui em volta de toda... O centro da cidade, né? Supermercado, hotel, Jane Sport, rádio, tudo lá pertinho. E a questão mesmo de investidores no esporte do Rio Branco. E fomos usando, fomos fazendo o campo, tirando grama, mexendo na arquibancada e aparecendo as coisas. Questões estruturais. Vestiários novos, reforma do vestiário antigo. E ainda tendo uma resistência dos mais antigos. Por quê? Porque foi sendo feito. Mas só que eles achavam, teve até alguns contralances aí de, foi feito porque tinha dinheiro. Não, foi feito porque os novos diretores aí não, começaram com eles. Se eles não fossem, como eles tiveram, como o Sr. Darcy Marques Salles, que hoje ele ainda é do cartório civil, cartório de registro, né? O Sr. Darcy teve uma situação que eu gostaria de deixar bem claro para a população de Bitinga, que o Mira foi presidente durante 8 anos, e teve uma prestação de conta que teve um problema de comunicação. Sim. E essa semana, graças a Deus, o Mira com o Sotokyo provaram todas as contas desse período todo, porque ficou muito tempo sem entregar. Até procurar os recibos, cria-se uma dúvida. Mas aprovaram, a contadora veio, mostrou certinho. Ficamos muito felizes em relação a isso, agradecer muito o Mira. Vai continuar sendo aquele presidente de honra nosso do Rio Branco. E ficaram aquele entrave, né? Quem fez, quem não fez. Todos fizeram, todos os ex, todos os atuais e os próximos que virão.